Me perguntem do que irá se tratar esse vídeo, pois eu não terei tal resposta. Mas lhes garanto que chegaremos a um ponto interessante até o final do mesmo. Algum tempo atrás, fui obrigado, por motivos de força maior, a ler e fazer um seminário de um livro chamado A Elite do Atraso, de Gessé Souza. E como bom procrastinador, deixei tudo para ser feito na última semana. O que se mostrou um tremendo erro. Não pelo fato do seminário ter ficado mal feito ou algo do tipo, pelo contrário, modéstia à parte, ficou muito bom. Mas sim pelo livro ter dado um tapa na minha cara. E mesmo com minha cabeça burra, ignorante e limitada, me fez entender uma série de fatores para a precarização de inúmeros setores estratégicos brasileiros, assim como suas origens. Bem, como descrito anteriormente, devo assumir logo de cara minha incapacidade em compreender todas as nuances, detalhes e teorias que são expostas no livro, até mesmo porque não estou aqui para isso. Na verdade, vou tentar, na medida do possível, é claro, traçar paralelos com a nossa realidade e, quem sabe, desabafar um pouco no processo. Calma, não vamos ser palestrinha aqui, ok? Vamos apenas dar um breve resumo do autor e sua obra, a fim de introduzir as principais ideias abordadas e, mais à frente, tentaremos ligar isso ao nosso cotidiano. Quem é Gessé Souza e essa tal elite do atraso, afinal? Gessé Souza é um sociólogo, advogado, escritor, professor universitário e pesquisador brasileiro, e os principais pontos da obra que abordaremos aqui serão a tal elite do atraso que, resumidamente, são um grupo pequeno de indivíduos detentores de grande capital, seja ele monetário e ou político, que têm interesse em manter o sistema como está, pois se beneficiam do mesmo da maneira que é, assim perpetuando a desigualdade e a exploração. Complexo de vira-lata. Esse ponto, sem sombra de dúvidas, é o principal para o objetivo desse vídeo, mesmo não tendo um objetivo claro à nossa frente. Complexo de vira-lata se trata da disseminação de uma visão negativa sobre o povo brasileiro, sua cultura, sua ética e sua moral, sugerindo assim uma autoimagem depreciativa perante tudo aquilo que vem de fora, muitas vezes frutos de narrativas perpetuadas pela própria elite que já abordamos anteriormente. Nós não somos capazes como os de fora, o que é feito aqui é ruim, o que vem de fora é bom, nós somos corruptos, eles são honestos. Portanto, vamos dar o que nós temos aqui para eles, já que não somos bons nem capazes o suficiente. Desde criança, quando morava no interior do Brasil, eu sempre fui apaixonado por carros, caminhões e tudo que envolve engenharia no geral. Cresci em uma oficina rodeado de carros, motores e câmbios por todos os lados. Também ouvi muito meu avô me contar sobre as máquinas que ele tinha em sua juventude, Fusca, Brasília, Opala, Gol, etc. Todos os clássicos. Mas no meio de tais histórias estavam nomes que não me eram familiares na época, como um tal de caminhão chamado FNM, ou FNM para os íntimos, com 2 alavancas de marcha, ou um tal de Gurgel com motor de moto e carroceria de fibra, e até mesmo uma tal Ingesa, que fazia trações 4x4 super robustas. Com o passar do tempo, e graças aos avanços da tecnologia, fui aprendendo sobre os fins trágicos de tais empresas. A exemplo, temos a FNM, ou Fábrica Nacional de Motores, que a princípio foi fundada para a fabricação de motores aeronáuticos em 1942, para a Segunda Guerra Mundial. Porém, com o fim da mesma e graças a um acordo firmado em 1950 com a Alfa Romeo para a produção do modelo D9000, no ano de 1964 a FNM já representava 50% das vendas de caminhões no Brasil, mesmo passando por diversos problemas administrativos. A fábrica foi vendida à Alfa Romeo em 1971, logo em seguida absorvida pela Fiat Brasil e no fim sendo fechada em 1985 para então ser reaberta, entre aspas, como Iveco em 1997. Ok,
Sim, a estatal estava dando prejuízo devido à má administração. Apesar de a produção ser brasileira, a tecnologia em sua maioria era estrangeira. O que faríamos então? Investir em novas tecnologias? Investir em novos métodos de fabricação? Ou em uma nova cadeia de administração a fim de reduzir custos? Não. Vamos entregar um setor estratégico que é o desenvolvimento e produção de veículos de transporte de cargas para uma empresa estrangeira, em um país que depende quase que exclusivamente do transporte de cargas rodoviário. Sim, eu entendo o que você está pensando agora. Ora, se a empresa não dava lucro, ela que fez ora bolas. Mas vamos a um outro exemplo. Engesa, ou Engenheiros Especializados S.A. A doce e volúpia menina dos olhos de todos aqueles brasileiros apaixonados por engenharia. Você pode até discordar de sua importância para o Brasil ou não gostar de seus produtos, mas não pode negar todos os avanços tecnológicos que tal empresa fez, tanto na área civil como na área militar. Poderíamos falar de seus kits 4x4 para Ford e Chevrolet. Poderíamos falar de seus veículos leves blindados, como o Cascavel 6x6, o caça-tanques EE-17 Sucuri ou o EE-3 Jararaca 4x4, ou de seu caminhão, o EE-25. Poderíamos falar sobre seu sistema de tração conhecido como Boomerang, que conseguia manter contato direto com o solo, sendo algo bem tecnológico para a época, ou até mesmo do EE-1228, que se tratava do maior trator agrícola disponível no mercado brasileiro, com sua produção tendo uma alta porcentagem de nacionalização. Mas aqui falaremos daquilo que foi o suprassumo da nossa tão querida e injustiçada Engesa, o EE-T1 Osório. Meus amigos, devo lhes advertir que aqui o complexo de vira-lata que possa restar em seus corpos será retirado na base da força bruta, mais especificamente com a ajuda de um canhão de 120 mm de alma lisa e um bólido de 39 mil quilos com tempero tupiniquim. Sim, o Osório era uma amálgama de tecnologias de diversas origens: canhão britânico, motor de transmissão alemã, suspensão em torre oriundas do Reino Unido, sistemas de mira belga. De fato, as únicas tecnologias exclusivamente brasileiras no Osório eram seus chassis, seu sistema de blindagem e a mais importante de todas, a junção e a comunicação com maestria desse amontoado de peças e sistemas, formando uma coisa única: o EE-T1 Osório. Aquele que, na década de 80, não somente era superior em diversos aspectos em relação à maioria de seus concorrentes, como também batia de frente com um americano já consagrado e reconhecido, o M1 Abrams. Isso mesmo, meus caros. A indústria bélica brasileira havia saído da importação de veículos leves e blindados na década de 70 para a projeção e fabricação de um main battle tank capaz de bater de frente com nada mais, nada menos que a maior potência militar do planeta. Isso tudo no final da década de 80. Se isso não faz seu olho brilhar, não te deixa arrepiado com um orgulho nacionalista, você deve estar morto por dentro, ou apenas não se importar com tudo isso. Afinal de contas, se o tal Osório era tão bom assim, e a Engesa era a maravilha que estamos descrevendo aqui, onde está a mesma nos dias atuais? Bem, o intuito do vídeo também não é entrar a fundo nos porquês do Osório não ter sido produzido em escala. Afinal, já existem muitos materiais de qualidade contando todos esses pormenores aqui no YouTube. Mas, resumidamente, a Engesa sofreu com influência e lobby político dos americanos em relação à compra dos blindados por parte da Arábia Saudita, o que foi desastroso, já que o Osório desde o princípio tinha sido projetado com a ideia de ser vendido em larga escala, mesmo atendendo a todos os pré-requisitos e se mostrando tão bom quanto, ou até superior em alguns aspectos ao americano M1 Abrams, foi deixado de lado, causando assim grande prejuízo à Engesa, que, aliado a um calote milionário por parte do Iraque, que era um de seus principais clientes, mesmo com a ajuda do governo brasileiro, acabou por culminar em sua falência no ano de 1993. E assim temos o que era uma indústria brasileira de ponta,
sendo largada às traças, abandonada pelos governantes, abandonada por possíveis investidores e, acima de tudo, abandonada por nós brasileiros. A doce menina dos olhos que teve sua origem em kits de trações 4x4 nos anos 70, que bateu de frente com a colossal máquina de guerra americana na década de 80 e que foi sucateada até a última gota na década de 90. E hoje, mais de 50 anos depois do início de sua história, se encontra esquecida, salvo apenas nas mentes de tiozões saudosistas ou jovens entusiastas de engenharia brasileira, como esse que vos fala. Tá, mas e aí? O que deveríamos ter feito? Lamento, eu também não tenho essa resposta, mas do alto da minha ignorância e mediocridade, eu sei o que definitivamente não deveríamos ter feito. E acredito que você saiba também. Não deveríamos ter deixado a empresa daquele nível se acabar pura e simplesmente da noite para o dia. Estamos falando daquela que foi a 5ª maior exportadora de veículos militares do mundo, ao lado de gigantes como Estados Unidos, Rússia e Alemanha. Sim, meus amigos, o Brasil competindo junto aos grandes players no mercado militar. Vocês têm noção do que isso significa? Vocês conseguem conceber o quanto de gente importante isso deve ter incomodado o mundo afora? Talvez o fechamento e o abandono de tais empresas seja um reflexo do complexo de vira-lata disseminado durante décadas a fio em nosso país. Talvez os grandes cabeças da política e da indústria na época pensavam que não seríamos capazes de ter uma indústria sólida e rentável a longo prazo. Talvez tudo isso seja reflexo da tal elite do atraso, que pura e simplesmente não se importavam com um Brasil forte, com indústrias e tecnologias próprias. Pois, no final das contas, tais elites já estavam muito bem acomodadas e quem sabe até mesmo já tinham seus investimentos favoritos em empresas americanas, europeias e afins. Mas esse também não é o ponto principal aqui, até mesmo porque minhas pesquisas não foram fundo suficiente para justificar tais ideias. Então, qual exatamente seria o ponto principal? Porque você está aí me contando tudo isso e criando 1 milhão de possíveis justificativas para tudo isso. Aonde exatamente você quer chegar, seu nóia? Você vem aqui, joga todas essas informações na minha tela e não resulta em nada. Eu quero te fazer pensar, meu caro. Pensar como seria o Brasil se nos colocássemos onde merecemos, em vez de dar ouvido a discursos prontos e falsas justificativas de que nós não somos tão bons assim. E logo não merecemos estar em nenhum lugar de destaque. Quero te fazer pensar como seria o mundo hoje se tais empresas aqui destacadas tivessem recebido um pouco mais de atenção, se tivéssemos confiado um pouco mais em nosso potencial. E acima de tudo, quero te fazer pensar a respeito da própria vida. Da próxima vez que você estiver em um bar, faculdade, casa dos amigos, etc., e alguém justificar as mazelas do Brasil como sendo culpa única e exclusivamente do seu próprio povo, dizer que somos ignorantes, mal informados, não temos interesse em estudar ou trabalhar, somos propensos à corrupção ou algo do tipo, e por isso o Brasil é o que é. O que você fará a respeito? Irá concordar com o complexo de vira-lata que permeia a mente desse indivíduo? Irá confrontá-lo? Ou simplesmente irá ficar calado, pensando a respeito de tudo isso que foi dito aqui? Olá, pessoas que ficaram até o final. Eu sei que não ficou perfeito, longe disso. Eu sei que eu poderia ter me esforçado mais, eu sei que tem inúmeros erros, mas foi o que eu consegui fazer pela primeira vez, foi uma tentativa. Obrigado por terem assistido até o final. E eu não sei exatamente o que será daqui pra frente, mas ok, é isso. Até a próxima.